A gente vai dar início, então, à banca de defesa do Memorial Estar Entre, da Bruna Sabrina Costa Silva. Queria agradecer aos professores Paulo Biscaia por todo esse suporte fundamental para que isso aconteça, professora Márcia Moraes por toda a coordenação do TCC, pelo ano todo, e aos professores Adriano Cipriano e Francisco Gaspar, que estão aqui conosco mais uma vez nessa banca. Muito obrigada pela participação de vocês. A Bruna, então, tem 10 minutos para apresentar o trabalho. Cada professor tem, então, 15 minutos para suas colocações, iniciando pelo professor Adriano Cipriano, por ser de fora do programa. E depois a Bruna tem mais 10 minutos para as respostas e suas considerações finais. Tá bom? Então é isso. Boa sorte e passo a palavra para a Bruna. Eu vou começar compartilhando um vídeo e um áudio. Então, foi na infância que eu criei o hábito de fugir da realidade, entrando em espaços em que só coubesse o meu corpo, pequeno e abafado. Na minha memória, eu consigo acessar o meu primeiro refúgio, compartimento embutido dentro de um depósito da casa. Na maioria das vezes, o depósito era utilizado para jogar videogame ou lutas de ringue com meus irmãos, e nos outros momentos era meu lar. O lugar mal tinha espaço para caber o meu corpo. Eu me espremia naquela cerâmica branca com cheiro de cimento molhado de chuva. Cheiro que rodeava a casa do vô e da avó.
Ainda que não fosse feito para abrigar o meu pequeno corpo, o conforto em estar imóvel dentro daquele espaço ecoava na minha alma como uma proteção de mim mesma. Minha relação com móveis nasceu da necessidade de me refugiar em algo. Estava além de enxergá-lo como móvel. Quando tento ir ainda mais distante por volta dos 5 anos, em um almoço de família, eu me escondi dentro do compartimento do depósito após fazer birra para não comer. Me tranquei ali dentro. Sempre tive isso de correr e me trancar ali. A respiração me devorava. As costelas doíam. Minha mãe me arrancou de lá, arrastando pelos cabelos até a sala, enquanto batia em mim na frente das visitas. A sensação de ser arrancada do meu refúgio e exposta àqueles olhares que me consumiam de fora para dentro impactou mais que a situação em si. Talvez ainda seja difícil retornar às memórias que compartilhamos na minha primeira casa. O cheiro do apartamento abafado. Choro. Esconderijo passa a ser debaixo da cama. Aqui existe um buraco no espaço-tempo. Eu não sei qual é a sensação de estar nos braços da minha mãe. Eu fiz uma travessia entre morte e vida. Qual cor tem esse cheiro? No meio do caminho, eu descobri que o Butô movimenta cada partícula existente nessa pesquisa. E eu quero compartilhar a forma que eu entendi o Butô há 2 dias, que é a forma que eu consegui perceber a junção dos elementos que compõem essa criação. O Butô é como uma nuvem. Ele se move com o auxílio do vento. E cada fragmento dele conta algo. Se eu estou observando aquela nuvem e eu paro de olhar para ela para olhar para outra, e quando eu retorno para aquela outra nuvem, que seria, por exemplo, um golfinho, ela já não é a mesma, ela se modificou e houve uma ressignificação ali. Então, é isso, tipo, não é a mesma coisa, e é exatamente isso que é a pesquisa. Não é a mesma coisa. Eu queria agradecer a Márcia, ao Paulo Biscaia por estar ajudando em todo esse movimento, ao Chico por ter permitido que eu retornasse a pesquisar tudo que eu estou fazendo agora, porque em um momento do curso eu decidi trancar, mas eu voltei graças a Ana Bonato, então eu agradeço muito a ela também. Agradecer ao Adriano por estar aqui comigo e ao Chico novamente por ter aceitado esse convite. Agradecer a Luciana Baroni, que me ajudou tanto nessa pesquisa. Só o áudio que vocês ouviram, eu gravei 45 vezes a mesma coisa, e a Lu foi lá e falou, não, calma, tá bom, esse tá bom, não precisa gravar mais. Senão teria gravado 60, 70, não sei quantas vezes eu teria gravado aquele áudio. Agradecer a minha família, que aguenta toda essa ausência e vacuidade por eu não estar na minha cidade, estar em Curitiba pesquisando e fazendo tudo isso. E agradecer muito ao Mauro, que não está hoje comigo aqui em casa. Nós estamos ligados por um buraquitãozinho, mas ele está lá e eu aqui, e ele me ajudou muito, muito, muito em tudo que a gente tem feito até hoje. E é isso. Obrigada, Bruna. Então, passo a palavra à professora Adriana Cipriano. Isso, tá parecendo até balada.
antes de eu pegar a palavra, alguém podia me dar o ID dessa reunião para eu tentar sair do celular e entrar no... Sabe o ID? São 9 números. Não, desculpa, são 11 números. 344. Deixa eu ver se tem aqui, peraí. Ninguém pode me falar ID. Tô vendo se tem aqui. Não, tudo bem, então eu vou pelo celular. Acho que é 82, peraí, eu vou pôr aqui no chat. Que é o final do link, né? Peraí, 898, isso mesmo. Não. Isso, final do link. Achou? Backspace. É porque eu estou no celular. Entendi, só um pouquinho. Normalmente é um número que começa com 9. 89. Vou pôr aqui no chat. 89. Não ponha. Barone, me fala um número. Não põe no chat que eu não consigo ver o chat. Ok. 89. 898. 72. 81. 65. 59. Perfeito. Então, eu já vou começando enquanto eu tento entrar pelo Note também. Bom, na verdade, eu tentar entrar vai demorar mais tempo do que o que eu tenho para falar. Porque você é tão sucinto agora quanto eu fui da primeira vez. Eu não lembro se da primeira vez eu fui sucinto, mas eu acredito que sim, porque eu gostei bastante do trabalho. E eu achei bastante interessante também essa nuvem do Heráclito que a Bruna trouxe aqui, né, que você nunca vê a mesma nuvem, como ele nunca se banhava no mesmo rio, e me fez lembrar as nuvens da Luciana. Então, é legal ver que tanto a orientanda como a orientadora estão numa sincronia poética, né? Isso é fantástico, né? E eu acho que a delicadeza e a poesia desse trabalho realmente combinam muito bem com essa dupla aí, né? Na verdade, não é nem uma dupla, né? Porque é um trio. Eu estava esquecendo dele, né? Tem um rapaz aí também. Então, de certa maneira, eu sou meio fã do trabalho e eu fico numa posição... Como é que é o nome daquilo? Quando um juiz ele não pode julgar uma causa porque ele tem algum tipo de... eu tenho uma certa particularidade aí, uma tendência, porque eu gosto. Então, agora, eu fico imaginando... Então, existe o estudo, existe a pesquisa, isso é interessantíssimo. O Butô é uma das minhas paixões, né? Na verdade, assim, esse duelo entre Butô e comédia dell'arte é uma coisa absolutamente, né, estapafúrdia, mas de qualquer maneira, eu fico pensando, eu gosto, e é legal ver essa série de interfaces, tanto da primeira vez quanto agora, de uma maneira mais, né? Como é que é o sentido unitário disso? Então, se eu sentasse, e aí eu digo se eu sentasse não na frente de um computador, mas se eu sentasse, imaginando que eu vivesse num mundo ainda onde pudesse existir espetáculos ao vivo, e esse espetáculo, como seria? Ele também seria esse espetáculo nuvem, que se transforma e é mutatis mutandis, e o que seria absolutamente coerente em se pensar numa coreografia de Butô, claro. Isso é uma coisa. A segunda coisa, e um pouco em função aí, disso também, é que ao mudar essa forma, e ao você olhar e falar, olha, há 2 dias me veio, né, essa percepção nova, ou essa nova... Enfim,
O que eu fico pensando é assim, quando eu grafo, quando eu coloco na letra escrita, eu faço isso para poder registrar, justamente para acessar o movimento. E pode até parecer algumas vezes a morte, né, né, por exemplo, eu já vi pessoas falar, né, Goldoni é a morte da comédia dell'arte justamente porque formaliza, ou seja, justamente o contrário, que existe uma poesia que é o espetáculo, o Godot, enfim, e existe o estudo acadêmico de onde emerge uma outra poesia, uma outra força, uma outra beleza. Então, o que é fazer ciências humanas dentro da universidade e qual é a relação que isso guarda com a arte? Eu acho que essa pergunta, Bruna, não é para você. Essa pergunta é para o Francisco Gaspar, essa pergunta é para a Luciana Baroni, essa pergunta é para mim. Porque quando a gente olha todos e cada um dos nossos trabalhos, e principalmente quando a gente gosta, e aí vem porque não adianta, eu posso ficar aqui falando para você sobre Butô, sobre o Kazuo, sobre o Jitaka, sobre a maritaca azul. Entretanto, quando algo me afeta, eu passo a olhar para isso de uma outra maneira também. Então, as tuas afetações mudam a tua pesquisa e o teu pensar, que ficou lá para trás, escrito, grafado. Como é que você faz uma coisa... Agora, e por fim, a minha pergunta, se você puder me responder em um minutinho, rapidamente, porque para mim você está mais do que aprovada, você sabe disso, não tem nem o que falar. Mas, assim, como é que você percorre esse hiato aí? Eu estou perguntando para você, Bruna, na qualidade de pesquisadora, porque eu imagino que, não sei porquê, mas eu tenho essa coisa perversa de imaginar que um dia você vai querer fazer mestrado, vai pirar na Petec, vai começar a escrever artigos também, e vai querer dar aula, entendeu? E quando a Luciana Baroni estiver velhinha, você vai mandar para ela um vídeo dos teus alunos falando, a culpa é sua, Luciana, e tal. Como é que você vai de um ponto para o outro? Daquilo que você deixou escrito, para onde você está agora pensando? Essa é uma dúvida, que não tem absolutamente nada a ver com o seu trabalho, que eu já faço questão que todo mundo saiba, antes da gente se reunir, eu vou me reunir depois com o Gaspar e a Baroni, só para efetivar isso, mas por mim você está aprovada. Essa é a minha questão. Eu não acredito que eu tenha demorado 15 minutos. Que bom. Obrigado você, Bruna. Obrigado, Baroni. Obrigada, Adriano. Então, eu vou passar a palavra ao Francisco. Boa tarde. Boa tarde, Adriano. Boa tarde, Bruna, Luciana. Agradeço o convite da Luciana, da Bruna. Agradeço ainda mais de estar aqui mais uma vez, participando desse trabalho. Agradeço estar de novo aqui conversando com o Adriano mais uma vez. Eu ia começar de outro jeito, mas agora eu mudei um pouquinho, Bruna. Eu acho que essa questão do Adriano é muito boa. Sim, eu queria tomar para mim também a questão que o Adriano colocou. Ela é muito bem colocada no seu trabalho. Eu vou, para eu não me esquecer, porque eu sempre esqueço das coisas, tem uma questão que está aqui no seu trabalho, que eu vou começar por ela, espero terminar por ela também, tá? Na página 22, você diz assim, essa linguagem foi essencial para mergulhar de cabeça na percepção que quero causar ao espectador. Acho que é no finalzinho, na metade para o final da página 22. E logo depois você escreve, quase no mesmo texto, quase no mesmo parágrafo, você escreve, a ação é o disparador para o som que também passa a ser o condutor das sensações provocadas no espectador. Você usa dois conceitos que são muito importantes na sua articulação, que é percepção e sensação. Eu acho que valeria, talvez, pensar um pouco mais. Tá?
porque, a princípio, me causou um certo estranhamento quando você fala produzir modificação na percepção. A gente pode, de certa maneira, a gente pode emitir estímulos, né? Mas a percepção é algo que já vem, de certa maneira, montada na relação, né? Indivíduo-mundo, e talvez a palavra sensação seja a palavra que você estivesse procurando nos dois lugares, tá? Mas, de qualquer forma, você está dentro desse meio, e eu acho que é importante você, né? Desculpa, tem um passarinho que está discutindo comigo aqui. Bem te vi. São dois, na realidade. Então, você pensar, né, daqui para frente, quando a Luciana estiver velhinha, você ter bem essa separação com relação aos conceitos. Há algum tempo que eu não começo uma fala falando de um trabalho utilizando o Deleuze, que é um autor que eu já usei muito, mas eu vou pegar, a princípio, duas coisas que o Adriano falou. Então, vou começar pelo Deleuze com relação à nuvem. Ele colocou a imagem da nuvem, ele trouxe de novo. Alguém está me pedindo para ir para outra sala aqui agora, gente. Vou dizer que é um pouco mais tarde, tá? É só para ficar aí. Deixa lá. Happy hour, tá bom? E aí eu vou começar falando do Deleuze, porque o Adriano levantou uma bola aí que é bem interessante. Dois conceitos que estão ali no Deleuze, Deleuze-Guattari, né, que eu acho que são bem legais para a gente pensar mais ou menos como é que você montou o seu trabalho e como é que você descreveu o seu trabalho. A gente não vai falar sobre eles agora, só me lembrou, eu acho importante que tenha ocorrido essa lembrança. Primeiro é o corpo sem órgãos, né, que toda aquela história no Mil Platôs, que o Deleuze-Guattari recuperam do Artaud, o corpo sem órgãos, e a gente pode traduzir na sua escrita e no seu trabalho como corpo de intensidades também. E eu acho que o seu trabalho é lido a partir dessa ideia de corpo de intensidades. E, em segundo lugar, eu acho que o seu trabalho também é lido a partir de outro conceito também, que o Deleuze toma do Duns Scott, que é um filósofo medieval, que é o de esseidade, né? Que a gente pode chamar de experiência sem sujeito, né? E eu acho que toda a sua escrita, todo o seu interesse pelo Butô e o modo como você organiza o seu trabalho prático vão meio que... Você falou uma coisa tão bonita agora no início, né? Que a gente olha para uma nuvem, né? E aí, quando a gente olha para ela de novo, ela não é a mesma, né? É isso que acontece com o seu trabalho. A gente olha o seu trabalho quando a gente olha para ele de novo, e não é olhar para uma cena depois para outra. Isso que é importante. A gente olha para a mesma cena várias vezes e ela é outra. E isso é uma experiência sem sujeito. Isso é uma experiência sem um dono da experiência, né? Seja daquele que emite o estímulo, daquele que faz, ou seja aquele que percebe, né? Ou sente aquilo que faz. Então, eu acho que é importante a gente pensar que o seu trabalho não está organizado pela lógica da separação em momento nenhum, né? Assim, é algo que é feito daqui e percebido ali. A gente está em jogo com você o tempo todo, você está em jogo com a gente o tempo todo. Isso é uma coisa muito interessante, muito boa no seu trabalho. Outra questão que está aí no seu trabalho, que não é só nele, mas vem aparecendo em alguns trabalhos que eu tenho visto nesse ano, que é uma capacidade muito grande de equivocar a dicotomia escrita da experiência e escrita acadêmica. E está fazendo isso num lugar muito legal. Então, a gente não tem mais aquela ideia, né, de um memorial seja a descrição de uma experiência. Vocês estão aqui da dança, das artes visuais. Eu tenho lido trabalhos que estão conseguindo transitar tão bem de uma linguagem para outra e produzindo efeitos, né, fazendo produzir efeito de uma sobre a outra. Então, acho que é uma qualidade muito grande do seu trabalho escrito, e é importante ressaltar. Eu já tinha falado isso na sua outra banca. O seu trabalho tem uma beleza muito grande nos elementos que compõem ele, seja o vídeo, né, pelo olhar do Mauro, seja o seu próprio trabalho, e seja o seu trabalho escrito, né? A gente consegue transitar de um para outro sem nenhum tipo de problema. Não causa problema.
né? Nem o seu trabalho escrito é um trabalho sobre um objeto que é a sua cena. A gente, um e outro vão mostrando a mesma qualidade, essa qualidade de nuvem que você acabou de falar para a gente, e um e outro, todos eles, né, se articulam com as referências que você traz, né? Fortemente a referência do Butoh, né? Que aí tenho a mesma sensação que eu tive com relação ao trabalho da banca anterior que eu participei, que é isso, né? Quando aparece a descrição do Butoh, a descrição de um momento histórico, de uma técnica, de uma isso o exemplo para essa descrição já está na própria escrita que você traz para a gente. Eu não preciso fazer nenhum tipo de trabalho de viagem para outras referências para poder encontrar esse seu material. Deixa eu só ver aqui se eu esqueci alguma coisa. Tá. Aí eu falei de aceidade, né, individuação sem sujeito, aí claro, né, que a gente recai também num outro conceito, que é esse conceito de devir, que é muito forte na sua obra, né, espetacular, que é essa sua passagem ali, né, acho que tem dois momentos, né, um momento é quando você retoma a infância, a memória é uma casa. Eu acho muito bonita essa relação que você faz. A memória é um lugar que você pode arrumar e desarrumar e recolocar as coisas no lugar, e ela está ali. Não há ressentimento nenhum na sua escrita memorial. Isso é muito bonito. Você habita a sua memória, assim como você habita, né, lugares, coisas, objetos. Você habita. E de novo, nessa relação de investigação, você habita tanto sensivelmente como intelectualmente. Você se joga e ao mesmo tempo você respira para dar uma distanciada e vai fazendo esse jogo junto com a gente. E eu acho muito legal muito importante eu não sei uma palavra que seja melhor para isso, assim, é legal mesmo o modo como você vai se tornando mesa, se tornando lama, se tornando areia, se tornando água, se tornando escrita, como você vai armário, como você vai e ao mesmo tempo você vai vivendo isso que é um programa, né? Você vai vivendo esse programa de se tornar imperceptível. Tem uma hora que você fala, é tão bonito quando você fala assim, aqueles olhares que me tomavam de fora para dentro. E esse olhar é o único olhar que a gente pode ter. Esse, né, é o único olhar que a gente pode ter. O problema é que você equivoca esse olhar, que a gente não pode ter outro, mas você equivoca esse olhar. E quando a gente começa a olhar de fora para dentro, a gente vai sendo emaranhado, a gente vai sendo engolido por todos esses tornar-se que você vai vivendo, e a gente vai vivendo isso junto. Então, assim, não dá para ler o seu trabalho ou ver o seu trabalho e falar assim, é a Bruna, né? Ou Bruma, né? Como você coloca, né? Isso é vento, né? Mas é uma qualidade de vento muito, muito, muito interessante e é muito legal como a gente vai, assim, na hora que isso começa, eu vou de alguma forma e aí quando eu vejo, eu também já estou numa viagem de me tornar outra coisa, outra coisa, outra coisa. E é claro que, de alguma maneira, em algum lugar, o seu trabalho faz uma relação muito, muito forte, não parece, não está escrito, mas tem uma relação muito forte com a Alice, né? Tem uma relação muito forte com o Lewis Carroll, o modo como você escreve. Então, eu tenho visto tem no seu trabalho uma coisa bonita que eu já vi em outros, mas no seu trabalho é muito forte, que é um trabalho incorporado. O seu trabalho, ele é incorporado, os conceitos são incorporados, a experiência é incorporada, ele é totalmente incorporado, não é um trabalho de corpo, é um trabalho incorporado. Isso é muito, muito instigante para a gente que está analisando, né? Você fala do Butoh, você traz essa imagem de como você conheceu, como você realmente agora entende o Butoh, mas tem uma coisa na sua escrita que remete a uma coisa muito, muito legal, que é uma certa imagem do preparo, da preparação da preparação de uma comida, da preparação de alguma coisa, né? Mas me veio uma imagem tão
tão potente assim, né? É como se eu estivesse vendo você preparando. Eu vou fazer a imagem da comida, mas poderia ser qualquer outra coisa, tá? É uma refeição que poderia ser qualquer outra coisa. Então, assim, toda a atenção fica no preparo e não na coisa que será ofertada. O que está sendo ofertado é aquilo que está sendo preparado. É muito bonito isso no seu trabalho, é muito forte, né? Realmente, assim, quando a gente fez aquela discussão se ele seria levado para os espectadores numa cena presencial, se ficaria em vídeo, isso já estava meio como uma pulga atrás da orelha para mim, mas dessa vez ficou muito claro, assim, não é disso que a gente está falando, a gente está falando desse momento de preparação. A gente gosta de ver você cozinhando, a gente gosta de ver você preparando essa matéria, né? E o que virá vai vir muito bonito, né? Se importa realmente o que virá, vem muito bonito porque vem na esteira disso que a gente já está completamente apaixonado, no sentido amplo mesmo da palavra, do apaixonamento pelo processo. E poucas vezes a gente tem chance de ver essa relação processo, objeto final, né? Isso é um processo, né? Você também conseguiu equivocar processo né, e produto final. Tem partes muito bonitas no seu texto, que é quando você fala da casa e, de certa maneira, coloca uma pergunta: o que é a casa? Né? O que é a casa? E eu fiquei um tempão tentando entender o que seria essa pergunta, se foi uma pergunta que eu fiz, se você fez. E aí eu lembrei dessa coisa do preparo e fiquei, não, né? Essa é uma pergunta. Né? A imagem de enfio a mão na garganta, me devoro, é belíssima, é belíssima. É a imagem de quem está num processo de perder se encontrando, né? Ou se encontrar, né? Nesse perder-se. É uma imagem muito bonita, assim, tem que ser epígrafe de algum trabalho de alguém. Enfio a mão na garganta, me devoro. Acho muito bonita a ambivalência do corta. Quando você usa o corta, porque, primeiro, né, quando eu falo do trabalho incorporado, de novo vou usar da filosofia do Deleuze, o corta tem a ver com a lógica do sentido. Eu não vou nem falar mais sobre isso lá, sobre de onde o Deleuze tira isso, dos gregos, não sei o quê, mas é muito legal a ambivalência desse corta, porque, ao mesmo tempo, uma coisa que um corte no filme, um corte no texto, e o próprio cortar, o cortar em si, né? Algo, olha, né, esse corte não é um corte que separa, é um corte que junta, né, que relaciona. Minha relação com móveis nasceu da necessidade de me refugiar em algo. Estava além de enxergá-lo como móvel. Eu não sei se foi você que escreveu isso, fui eu que escrevi depois alguma coisa, né? Mas minha relação com móveis nasceu da necessidade de me refugiar em algo. Isso é todo o seu trabalho, só que você não se refugia, isso é muito lindo, né? Você dobra. Não é refúgio, é dobra. Você, né? Você não se encastela, você não cria uma... Você faz assim... Pá, e aí lascou-se, né? Sim, e aí o refúgio já não é mais encastelamento, o refúgio é vida. É muito legal isso no seu texto, né? E aí, claro que isso tudo tem a ver com o que você chama de meditação consciente, com o fundamental que essa meditação consciente tem, é um dentro tão fundamental que não é para dentro do indivíduo, por isso que eu comecei falando lá de aceidade. Não é para dentro do indivíduo, é para dentro, aí todo quem me conhece já vai rir, né? É para esse fora do dentro, é esse dentro que é cósmico. E isso está, né, muito bem articulado no seu texto. Né? Esse retorno para dentro não é um para dentro idiotizado, mas um para dentro que já é cosmos, já é um complexo vivo, né, de potenciais. Página 18, você tem um meio parágrafo que você fala: a prática se resumiu a sentir o peso de cada pulmão e entender onde eles se encontram, através da percepção. Se iniciou na respiração, intensificando-se no estado vibracional instaurado a partir desta meditação consciente e resultando em movimento. Desse modo, perceba o movimento interno como um estado meditativo, guiado através da respiração, que se transforma a cada direcionamento acrescentando durante esse mergulho para dentro. É essencial esse texto, né? Esse texto é essencial. Ele resume aquilo que eu estou tentando falar, né? Você faz uma investigação completamente perdida. Isso é deriva, né? Isso é cartografia, isso é deriva.
né? Você está no meio do caos, você está, sabe, tá tudo explodindo em volta, você se abre para isso e, ao mesmo tempo, você tem essa placidez de quem está preparando um prato, né? E descreve o caos de uma maneira tão bela quanto você descreve. A única coisa que fica para mim é para você pensar melhor para o futuro, essa separação entre percepção e sensação, e talvez ir acompanhando, né, em aberturas e outras referências a isso que você já traz incorporado, mas que está no mundo também. Tá bom? Obrigado, parabéns. Muito lindo o trabalho de vocês. Parabéns, Luciana. Obrigada, Francisco. Bruna, você tem 10 minutos. O áudio está desativado, Bruna. Eu tenho 10 minutos que eu não sei como eu vou usar. Porque é tanta coisa. Eu escrevi a primeira fala, quando eu fui escrever, e eu entrei num looping, porque eu sempre falo que eu nunca sei o que dizer. E eu fico nesse looping de o que eu preciso dizer, o que eu vou falar. Então, quando o Chico começou a falar, eu entrei em um lugar que eu podia escutar por horas o Chico falando que não ia parecer que eu estou esperando ele falar, tá passando o tempo bem rapidinho. Eu queria agradecer muito por toda a palavra dita pelo Chico e pelo Adriano. Agora eu tenho que retornar à primeira pergunta do Adriano para responder como eu vou de um ponto para o outro, que agora eu estou um pouco, mas eu queria saber se esse ponto para o outro que vocês me perguntam é a transição entre o que eu escrevo e o que eu faço. Porque do nada eu só... Sim. Acho que parece que o senhor Adriano não está conseguindo responder, me parece que é entre o que você faz, o que você vive e como você vivifica isso na sua escrita, como pesquisa. Sim, claro. Como pesquisa viva. Então, quando eu vou escrever, eu nunca consigo escrever se eu tiver que escrever de uma forma que eu chamo de engessada, que é quando eu não me enxergo dentro daquele texto, ou quando eu enxergo que eu estou falando, mas também eu não estou falando comigo mesma. Então, quando eu ia começar a escrever o texto para pesquisa ou qualquer coisa que a Lu pedia para eu escrever, eu sentava e começava a pensar em como que foi aquela sensação para mim. E muitas vezes algo chega em mim como se fosse só um corte bruto de uma palavra que seria devora. Então eu escrevo só ela e parto dela. E vou tentando entender como que ela foi se desdobrando no que eu estava fazendo. E sempre que eu travo e não sei mais o que escrever sobre aquela experiência, eu paro para... Não, agora eu não consigo mais escrever. Depois eu retorno, leio de novo e vejo se eu enxergo o que eu fiz ali. Acho que é isso. É isso? Acho que você tem muito tempo, Bruna. Pode ficar tranquilo. Alô, vocês conseguem me escutar? Sim, sim, Adriano. Não estou com uns problemas técnicos aqui, desculpem. Paulo, depois você pode me convidar de novo, porque eu estou sem o convite para a sala simultânea depois. Peraí, já vejo isso. Ou você, Lu, você consegue me atribuir uma sala? Já vejo já isso. Ótimo. Paulo, tá? Desculpa. Bruna, desculpa, é só essa questão aqui. Adorei exatamente isso.
Uma coisa que eu adorei, na verdade, nas falas aí, foi isso de um projeto incorporado, né? Eu gostei dessa... não, eu acho que você respondeu sim, Bruno. Eu acho que você respondeu bastante bem, porque existe esse ponto aí, né? E eu gostei do que o Chico falou, porque é exatamente isso, né? É o tal mutatis mutandis. Eu estou satisfeito. Só. Então, tá bom, Bruna, muito obrigada. Se você não tiver mais nenhuma colocação, não? Agora não. Então, tá. Eu gostaria de agradecer demais a participação do Francisco e do Adriano. Queria te parabenizar, Bruna, pelo excelente trabalho artístico e de pesquisa que você desenvolveu e também pela superação, né, das adversidades que quase te afastaram do curso. Quero parabenizar você e o Mauro pelo lindo trabalho integrado que vocês estão desenvolvendo, onde ficou muito claro, né, que ninguém estava focado de quem é a autoria, mas sim focado na arte em si. Então, parabéns por isso. É muito bonito de poder testemunhar um trabalho integrado dessa forma. Quero reafirmar, assim, agradecer demais essa leitura do Francisco sobre as dobras do movimento, porque eu acho que quero reafirmar para você que o seu trabalho não para, o seu trabalho é movimento, né? Não para nem na dor, nem nada. Para mim é um trabalho sobre vida, morte e vida. E acho que você trabalha de uma pessoa que faz com integridade o que faz, né? No sentido de atravessar os seus processos com integridade e ver o teu trabalho artístico e criativo, com a generosidade de quem sabe trabalhar com o outro. Então, agradeço pela oportunidade de poder ter estado com você, ter aprendido com você e pela influência, assim, né, que você tem do Adriano, explícita aí no teu trabalho, e do Francisco, né, que nos ensina a operar no End, no Com, assim. Então, foi muito especial a participação dos dois, assim, na primeira banca, né, nos trazendo questões bem importantes e nesse olhar generoso, assim. Obrigada mais uma vez, obrigada, Bruma. Inclusive, tá ligado? Inclusive, eu tenho uma coisa para falar que a Lu pediu para eu dizer, mas eu não disse, que na última banca eu ainda estava descobrindo como seria a pesquisa e estava escrevendo para montagem. E quando eu trouxe o Dimitris, daí o Chico veio e falou aquilo para mim, eu não sabia o que me incomodava no trabalho, que para mim ainda não fazia parte dele. E quando o Chico me trouxe, que não é isso ainda, parece que não é isso, foi quando eu consegui perceber que, pera, essa é a raiz do problema que eu não conseguia enxergar. Então, muito obrigada. Então é isso agora. Desculpa. É porque o nome dele é muito difícil de responder, Bruno, né? E de falar, então... Obrigado, está lindo o seu trabalho. Então, nós vamos agora para aquela sala simultânea e já voltamos já. Ixi. Volta. Então, farei agora a leitura da ata. Deixa eu pegar o arquivo certo aqui, tem um monte de arquivo aberto. Então, aos 14 dias do mês de dezembro de 2020, reuniram-se em plataforma digital... Desculpa. As professores, Luciana Baroni, orientadora, Adriano Cipriano e Francisco Gaspar, em banca de defesa do Memorial Estar Entre, apresentado pela discente Bruna Sabrina Costa e Silva, como requisito para obtenção do título de bacharel em artes cênicas. Após a defesa, a banca reuniu-se para avaliação, considerando o memorial aprovado.
Obrigada, gente. Lu, eu tenho uma coisa. Lembra que eu sempre falei do Saile pra você? Ele tá aqui. Que bonitinho. Bruna, a gente tem um recado para você, eu e o Adriano. A gente pediu licença para a Luciana para a gente te passar esse recado. A gente acha que seu trabalho realmente é muito bonito, muito sensível, e a gente, como banca, a gente indica que você dê continuidade nele, com ele no mestrado, tá bom? É muito importante. Pode deixar que eu vou continuar. Parabéns, Bruna. Parabéns. E... Ei, Milena. Parabéns, Bruna! Obrigada, Márcia. Parabéns, Bruna. Gente, acabou a nossa maratona do dia.